Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez com mais uma reflexão aí da parte de Deus para o teu coração. E o dia de hoje nós vamos estar falando sobre Davi e Golias, irmãos. Exatamente aquele evento que a Bíblia descreve lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 23. Irmãos, muitas mensagens a gente consegue extrair daquele texto. Eu já ouvi inúmeras pessoas falando sobre a bravura, falando sobre as ferramentas, falando sobre a postura de Davi, mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar algo que o Senhor me falou acerca daquele texto. A Bíblia diz, irmãos, que Davi estava cuidando do rebanho do seu pai e foi requisitado na presença de Jessé. Jessé ali pediu para ele reunir alguns suprimentos e levar para os seus irmãos, levar para ali para o comandante do exército e trazer notícias do seu irmão, ver como é que estava a situação dos seus irmãos na guerra. E a Bíblia diz, irmãos, que durante 40 dias saiu do exército dos filisteus ali Golias e afrontava o exército do Senhor, dizendo: se tivesse algum homem corajoso, algum homem que pudesse pelejar com ele. E o exército daquele que reconheceu a derrota, daquele que foi derrotado, serviria o exército daquele que saísse vencedor desta peleja. E a Bíblia diz que durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias subia e afrontava o exército de Israel. Pois bem, queridos, o texto nos relata que quando Davi chegou ali e viu aquela situação, ele se indignou. E corria durante aquela situação um rumor entre os guardas dizendo: o homem que pelejar contra esse gigante e vencer, o rei enriquecerá de grandes riquezas. O rei dará a sua filha em casamento e o rei fará franca a sua casa, ou seja, nunca mais a casa daquele que enfrentasse aquele gigante e vencesse pagaria impostos para a coroa. Pois bem, irmãos, ali nós estamos falando de um exército de homens. Com certeza, todos que estavam ali presentes, ouvindo aquelas ofertas, queriam tomar posse daquelas bênçãos, queriam tomar posse daquelas ofertas. Porém, não teve um homem sequer que teve coragem de enfrentar aquele gigante, que teve coragem de aceitar aquele desafio. E este problema, irmãos, repete-se até o dia de hoje. Todos nós que estamos na casa de Deus, que estamos na presença de Deus, queremos ser abençoados por Deus. Queremos vitória, queremos bênção e oramos e pedimos a Deus. E Deus às vezes proporciona situações do mesmo jeito que proporcionou para Davi naquele dia. Você não vai ver em lugar nenhum Deus dizendo para Davi: Davi, vai contra esse gigante que eu sou contigo. Davi já sabia que Deus era com ele. Davi já sabia que Deus estava com ele naquela peleja. Deus tinha mandado, você vai ver o capítulo 16, Deus mandar ali Samuel ungir Davi rei. Nós vamos ver em outros capítulos a Bíblia dizendo que Davi foi contra um leão e venceu, foi contra um urso e venceu. Deus já tinha dado prova para Davi de que estava com ele, de que era com ele. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos a convicção, Deus levanta pessoas para falar conosco, que é na nossa vida, que é conosco, que Deus está conosco. Mas quando vem os desafios da vida, quando o Senhor talvez proporciona situações para que a gente enfrente, para que a gente entre e o nome dele seja glorificado, muitos de nós ficamos perplexos como aqueles homens ficaram, não aceitando o desafio, não entrando
com a fé que muitas das vezes dizemos ter em Deus, e quando somos provados, quando a nossa fé é provada, muitas das vezes nós somos reprovados. Como eu disse, queridos, talvez não tivesse nenhum homem sequer naquele exército que não queria tomar posse daquelas ofertas, daquelas bênçãos que ali o rei ofereceu. Mas o fato é que não teve um homem sequer que quis aceitar aquele desafio. A Bíblia diz que quando Davi chegou e viu aquela situação, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E a Bíblia nos diz mais, quando Davi foi para o campo de batalha para enfrentar aquele homem, Davi disse: você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz, querido, que quando Davi foi contra aquele gigante, com apenas uma pedra, ele derrubou aquele gigante e com a sua própria espada arrancou a sua cabeça e trouxe para o exército de Israel como um troféu. Repare no que ele disse, repare na sua afirmação, repare aonde Davi estava firmado. Quando ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aí está o segredo da vitória de Davi, a sua crença, a sua fé, a sua convicção de que Deus estaria com ele naquela batalha, de que Deus daria vitória. Queridos, todas as vezes que somos provados, todas as vezes que situações aparecem na nossa vida e nós precisamos enfrentar para ganhar vitória, para chegar lá na frente de uma forma diferente, muitas das vezes a gente tem retrocedido e perdemos a oportunidade de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da nossa vida. Queremos ter vitórias, queremos ter bênçãos, mas não queremos aceitar os desafios que nos é propostos dia após dia. Então, irmãos, nós precisamos entender, tem coisas que Deus não fará para nós. Eu gosto de citar um texto, queridos, que a Bíblia fala que um dia que Jesus foi de encontro aos seus discípulos, eles estavam em alto mar e Jesus veio andando sobre as águas, eles ficaram assustados, ficaram assombrados, dizendo: é o fantasma. E Jesus disse: não, tenha calma, sou eu. E aí Pedro se levantou no meio de discípulos e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor por cima das águas. Repare, irmãos, que Jesus não chamou ninguém para andar sobre as águas. Foi Pedro que disse, foi Pedro que orou, foi Pedro que pediu. E Jesus disse: então venha, Pedro. Então Pedro desceu do barco, colocou os seus pés e começou a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho ele afundou porque lhe faltou fé. Muitas das vezes Deus vai preparar situações para que por intermédio da sua fé a vitória chegue até a sua vida, a vitória chegue até a sua casa. Só que infelizmente, irmãos, nós temos visto muitas pessoas, na hora que a sua fé é provada, retrocederem, não crerem no poder de Deus. Servir a Deus, irmãos, é um desafio, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e exercer a fé nos desafia, porque a gente tem que crer naquilo que nós não podemos apalpar, naquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Isso é um desafio. Viver pela fé é um desafio. Davi foi para aquela peleja pela fé, e era um desafio, porque humanamente falando aquela batalha estaria perdida, porque a diferença entre um guerreiro e Davi era muito grande, mas a diferença que Davi carregava consigo era a sua crença, a sua convicção em Deus, a sua fé. E naquele mesmo dia, quando ele entrou naquela peleja, aquele gigante teve que cair por terra. Muitos gigantes das nossas vidas, irmãos, só vai cair por terra se a gente exercer a nossa fé, a nossa convicção em Deus. Eu costumo dizer que muitas das vezes dentro das igrejas as pessoas estão louvando coisas que não vivem.
e cantam dizendo que crê em Deus, que Deus é a sua rocha, é a fortaleza, é o socorro bem presente, que crê que o Senhor é poderoso, mas quando somos colocados à prova, a gente não consegue exercer aquilo que está saindo da nossa boca dentro dos templos e quando a gente está entoando louvores a Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você leve essa mensagem no teu coração. Existem gigantes na sua vida que só vai cair por terra o dia que você aceitar o desafio de exercer a sua fé em Deus. Nós precisamos ter convicção em Deus, irmãos, porque senão somos afligidos, somos atormentados pelo inimigo das nossas almas, com situações, com pressões psicológicas, e que a nossa arma é a nossa fé, é a nossa convicção em Deus. Foi a arma que Davi utilizou aquele dia para colocar aquele gigante por terra. E ele disse, repito, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu convido você que está me escutando, aonde esse vídeo chegar, que você apresente esse Senhor, esse que você diz que tem convicção, exerça a sua fé e as barreiras vão cair por terra e os gigantes que têm afligido a sua vida vão cair por terra, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia está aí, irmãos, como exemplo a ser seguido. Davi é um exemplo. E ele foi e pelejou e venceu e tomou posse de tudo aquilo que o rei estava oferecendo. Quer tomar posse de coisas que está sendo proposta para você? Aceite o desafio, confie em Deus. Exerça a tua convicção em Deus, a tua fé. Seja inabalável e você vai ver os gigantes caindo por terra e você vai ver as coisas acontecendo dentro da sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. É só com a fé que nós vamos colocar os gigantes que têm nos assombrado por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Quero pedir em nome de Jesus Cristo, você que está nos ouvindo, se o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, dê um like nesse vídeo, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa chegar em mais lares e mais pessoas serem abençoadas. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém?